todos os bens que a gente recebe dos nossos pais ou de qualquer uma pessoa, enquanto essa pessoa ainda está viva, não pode ser considerada como herança. Direitos obrigacionais de uma pessoa falecida para com os vivos. Nós temos, por aí, a sucessão legal, que é conhecida como a sucessão legítima, e temos a sucessão testamentária. Quem são então esses sucessores legais? Ou seja, quem são esses sucessores legítimos? Essas pessoas que podem suceder mesmo na ausência de um testamento. Em primeira instância, os descendentes. Esses descendentes vão do primeiro ao quarto grau. Envolve praticamente os filhos, os netos, os bisnetos e trinetos. A lei diz que só pode suceder a herança aqueles que têm capacidade sucessória. Saudações jurídicas, caríssimos companheiros. Estamos mais aqui para um segundo episódio na nossa série de Direito. Quem vos fala, vocês conhecem, Domingos Francisco Pinde. No pretérito episódio tratamos sobre questões ligadas ao arrendamento e hoje estamos aqui para tratar de questões ligadas aos direitos das sucessões, ou seja, o direito sucessório. Durante a nossa explanação, vamos tratar de itens flexíveis, alguns sensíveis, porém muitíssimo importante para a percepção dos nossos telespectadores. Vamos tratar primeiramente sobre o conceito de direito das sucessões. Vamos tratar quando é que se dá a abertura da sucessão. Vamos tratar também sobre os tipos, ou seja, as modalidades de sucessão. Vamos tratar propriamente da sucessão legal ou sucessão legítima e vamos tratar da sucessão testamentária. E nesse desenrolar, vamos também tratar sobre a ordem de sucessão, a capacidade sucessiva, os indignos em questões de direito sucessório e, como ponto de desfecho, vamos falar de uma questão que tem sido muito confundida. Será que os bens que nós recebemos dos nossos progenitores, dos nossos parentes vivos, pode ser considerada como herança? É um ponto que se cabe. Começando a desenvolver o primeiro item, que é conceito de direito sucessório. O que é isso, na verdade, direito sucessório? O direito sucessório é praticamente o ramo do direito civil que trata da transferência, da transmissão de direitos e obrigações patrimoniais de uma pessoa falecida para os seus descendentes ou os seus ascendentes ainda vivos. E não só. É o que preleciona o artigo 2024 do Código Civil. Então, quando é que se dá a abertura da sucessão? A sucessão só se abre, ou seja, só temos direito sucessório, só temos direito à sucessão, só se pode suceder alguma coisa depois de verificar-se a morte de quem é o titular dos patrimônios, ou seja, dos direitos e obrigações patrimoniais enquanto vivo. É o que preleciona o artigo 2031. Ou seja, este artigo, vou fazer uma breve leitura do artigo 2031. Deixa ver. Ele diz assim: abertura da sucessão. Ele tem como epígrafe momento e lugar da sucessão. No seu número 1 ele diz assim: a sucessão abre-se no momento da morte do seu autor e no lugar do domicílio dele. Ou seja, logo a verificação da morte de uma pessoa dá-se abertura da sucessão e no lugar do domicílio dele, ou seja, dá-se abertura da sucessão no lugar em que ele morreu e está determinada a sua morada. Porém, vamos tratar aqui, vamos logo para o ponto número 3, que fala sobre tipos de sucessões. Quais são os tipos de sucessões? Ou seja, quais são as modalidades de transferência de direitos obrigacionais
de uma pessoa falecida para com os vivos. Nós temos por aí a sucessão legal, que é conhecida como a sucessão legítima, e temos a sucessão testamentária. Ou seja, a sucessão legal ou a sucessão legítima é aquela sucessão que já é prevista pela lei. Ou seja, a lei já determina quais são as pessoas determinadas para suceder patrimônio de uma pessoa falecida. Porém, há uma observação. A sucessão legítima é principal, ou seja, é a principal determinante quando temos a ausência do testamento. Morreu a pessoa e não deixou um testamento. Porém, vem aqui a sucessão legal ou legítima para colmatar a lacuna do testamento. É o que relaciona o artigo 2131 do Código Civil angolano. Quem são então esses sucessores legais? Ou seja, quem são esses sucessores legítimos? Essas pessoas que podem suceder mesmo na ausência de um testamento, mesmo na ausência de um documento escrito que determina quem deve ou quem não deve suceder o patrimônio de um de cujos. Vamos ver aí o artigo 2133. O artigo 2103 diz assim: classe dos sucessivos. Número 1. A ordem por que são chamados herdeiros sem prejuízos a título de adoção é a seguinte, ou seja, os elementos que devem necessariamente suceder de forma legítima na ausência do testamento são, porém, em primeira instância, os descendentes. Esses descendentes vão do primeiro ao quarto grau. Envolve praticamente os filhos, os netos, os bisnetos e os trinetos. Linha B. Na ausência destes, são chamados os ascendentes. Os ascendentes também, porém, vão do primeiro ao quarto grau. São estes os pais, os avós, os bisavós e os trisavós. Na ausência desses, são chamados na linha C os irmãos e os seus descendentes. Ou seja, na ausência dos descendentes e dos ascendentes, são chamados os irmãos e os filhos dos irmãos. Ou seja, os irmãos e seus filhos e os seus sobrinhos, os sobrinhos da pessoa falecida. Porém, nesta mesma senda são chamados também o cônjuge sobrevive, ou seja, a esposa do de cujos, a esposa daquele indivíduo que morreu, cujo seu patrimônio é discutível para transferência a outra pessoa. Ou ainda outros colaterais até ao sexto grau. Estamos a falar o primo do primo, o tio do tio. Esses também podem suceder, porém, na ausência dos elementos que eu aqui já relacionei. Na ausência desses todos, o Estado também pode herdar bens, ou seja, pode herdar direitos e obrigações patrimoniais de uma pessoa falecida. Porém, na ausência dos elementos presentes na linha A, a linha E do artigo 2133 do Código Civil angolano. Porém, temos o item que trata também sobre a capacidade sucessória. Quem necessariamente tem capacidade para suceder? Não é qualquer um que pode herdar bem, ou seja, que pode suceder em uma determinada herança. A lei diz que só pode suceder a herança aqueles que têm capacidade sucessória. Estamos praticamente a falar dos descendentes, ascendentes e os outros elementos aí relacionados no artigo 2133, porém vivos. E também, não só, podem também ter capacidade sucessória, ou podem também suceder os filhos concebidos no momento em que se deu a abertura da sucessão. Estamos a falar propriamente dos nascituros. Ou seja, o falecido tem uma esposa e a esposa está grávida. Esse filho dessa esposa que está grávida, logo a abertura da sucessão, também este
pode suceder. É o que preleciona o artigo 2133. Vamos fazer uma breve leitura do artigo 2133. O artigo... Reparo, não é o artigo 2133, é o artigo 2033. O artigo 2033 diz assim no seu número: tem capacidade sucessória além do Estado, ou seja, além do Estado, todas as pessoas nascidas ou concebidas ao tempo exceptuados por lei. Ou seja, tem capacidade sucessória todos, na ausência do Estado. Na ausência do Estado, tem capacidade sucessória todas as pessoas vivas, ou seja, todas as pessoas nascidas que têm necessariamente alguma ligação com o decujus. E não só, como também as pessoas concebidas. Esses podem suceder. Porém, quais são as pessoas que não podem suceder? Não podem suceder aqueles considerados por lei como indignos. Aqueles considerados por lei como indignos, esses não podem suceder. Quem são, na verdade, os indignos? São aqueles que estão necessariamente a ser acusados de algum crime cometido contra o decujus, ou seja, tentativa de homicídio, ou seja, são aqueles que mataram de alguma forma, comprovou-se, ou estão em um processo criminal que envolve a morte da pessoa cujo patrimônio está a ser determinante para a sucessão, né? No caso, e também aquelas pessoas que coagiram para a feitura do testamento por parte do decujus enquanto ainda vivo, e não só, como também aquelas pessoas que agiram de forma isolada, utilizaram das suas artimanhas e manipularam o testamento, ou seja, comprovou-se que manipularam o testamento. Esses também são considerados como indignos, também não podem herdar, e tantos outros verificáveis no artigo 2034 do Código Civil. Porém, vamos tratar também aqui do ponto que fala sobre se os bens que a gente recebe dos nossos parentes vivos, dos nossos pais enquanto vivos, ainda também pode ser considerada como herança. Por que nós levantamos aqui esse ponto? É muito comum ouvirmos pessoas a dizerem: eu herdei isso do meu pai, mas o pai ainda está vivo. Eu herdei do meu terreno no bairro Kijima do meu pai, mas o pai ainda está vivo. Porém, o que deve ficar aqui patente é o seguinte: todos os bens que a gente recebe dos nossos pais ou de qualquer uma pessoa, enquanto essa pessoa ainda está viva, não pode ser considerada como herança. É considerada como doação. É o que preleciona o artigo 940 do Código Civil. Desta vez se eu tenho aqui o artigo 940, acredito que eu não tenho aqui. Mas este artigo refere que todos os bens que nós recebemos de uma pessoa viva não é herança, é doação. É só dar uma olhada ao artigo 940, não consigo aí identificar no meu código onde que está. E uma observação muito importante: o direito sucessório, para além de você herdar bens patrimoniais, a casa do tio, a casa do pai, o carro do pai que lhe foi dado por via da herança, a parcela que te foi dada por via da sucessão legítima ou da sucessão legitimária, para além de todos esses bens que você recebe, quando você aceita a herança, você não herda só o patrimônio, herdas também as obrigações, ou seja, as dívidas da pessoa falecida. Quando você herdou as coisas do falecido, você não herda suas coisas, você herda também as dívidas. Até aqui colocamos um ponto e vírgula. Até o próximo episódio. Muito obrigado.